Querido irmão, Shalom. Eu, servo de Deus, Mvula Felipe, hoje vim ter convosco para levar uma vez a mensagem ou a pregação do Reino de Deus em toda parte do mundo. Para começar a nossa meditação, nós vamos ler na carta do 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, esta coisa vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém peca, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos dados de todo o mundo. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos. Eu, vosso irmão, pastor Mvula Felipe. Hoje vamos meditar essa palavra propiciação. E nas outras escrituras também, se nós vamos ver na carta do Hebreu, no capítulo 2, no versículo 17, vamos ler a Bíblia. Pelo que convinha que tudo fosse feito semelhança ao seu irmão, para se tomar o sumo sacerdote misericordioso, fiel, nas coisas concerna a Deus, a fim de fazer propiciação pelo pecado do povo. Essa palavra de propiciação, esse vai nos levar numa meditação profunda. Nós fomos salvos através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também poderia haver algumas perguntas. Por que o homem tem que ser salvo somente através do sangue? Há muitos pregam, muitos falam a palavra de Deus, mas também às vezes têm sentido grandes dificuldades para explicar por que o homem tem que ser salvo através do sangue. E assim, essa nossa meditação sobre a propiciação, sobre por que o homem, para ser salvo, ele tem que ser salvo através do sangue. Nós vamos ir na carta do Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. Vamos meditar essa palavra de Deus. A Bíblia diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui vimos ainda os homens não foram multiplicados na terra. Havia somente dois seres humanos, o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, mas aqui vimos que Deus fala das duas descendências. Essas duas descendências, e no versículo 16, Deus fala mais outra coisa. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, dor dará à luz filho, e os teus desejos será para o teu marido, e ele te dominará. Vimos agora aqui um grande mistério. A Bíblia fala, a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, e dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui fala de desejo sexual. Aqui mostra que a mulher estava grávida.
E essa gravidez que a mulher tinha era de serpente. Muitas vezes que as pessoas não vão aceitar, não vão acreditar, mas aqui a Bíblia fala claramente que a mulher estava concebida, não é? A mulher estava concebida e assim que Deus diz que multiplicarei as dores da tua conceição e dor dará à luz filhos. E o teu desejo, qual é o desejo que a Bíblia fala aqui? Pensa o que a Sara disse, será que o meu Senhor terá o desejo? Quando Deus falava sobre o nascimento de Isaac. Aqui vimos que é por isso o mundo todo está embaixo da maldição. Por quê? Esse grande mistério, meus irmãos, veja só como é que é grande mistério. O apóstolo Paulo vai nos dizer no livro do Coríntios, vamos ver na carta dos Coríntios, 1 Coríntios, talvez no capítulo, vou dar capítulo, no capítulo 6, vamos ver no versículo 15, a Bíblia fala, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Cristo. Tomarei, pois, os membros do Cristo e os fazer membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabe que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Aqui, esse grande servo de Deus, o apóstolo Paulo revela uma coisa muito importante. Ele fala, principalmente no versículo 16, vocês não sabem que o que se une à meretriz, quer dizer, com uma prostituta, faz-se um corpo com ela. Porque, como foi dito, os dois serão um só carne. Quando o homem e a mulher podem ficar noivos durante muito tempo da vida, se ele não se junte na sexualidade, ele sempre continua a ser duas pessoas diferentes. Não é a anela que nós metemos nas nossas mãos. O que faz uma pessoa ficar um corpo com outro é quando se juntamos na sexualidade. É por isso a igreja tenha muita atenção. As meninas, as nossas irmãs, tenha cuidado. Não trata da sexualidade como uma distração, uma coisa de brincadeira, para se meter com todos os homens que vocês estão vendo no caminho e para se meter com toda mulher que vocês estão vendo no caminho. Porque uma vez você se junta com uma pessoa estranha, você agora faz o mesmo corpo com ela. Essa é a palavra de Deus. E agora, vimos no Éden, vimos o serpente. Ele fez um corpo com a nossa mãe Eva. É assim, dentro do corpo de Eva, ele tinha
o sangue do Satanás. E o filho que estava dentro da barriga, ele também tinha a mesma coisa. E quando o Adão veio se juntar com a mulher, ele também ficou imunda. Ele também ficou contaminado. É assim. Todo mundo caiu no pecado. Nós podemos servir Deus no mundo. Naquele tempo do Antigo Testamento, pode gritar, pode ser grande apóstolo, naquele tempo os apóstolos não existiam, mas profetas. Também não havia evangelistas, são profetas, mas no fim não escapava no mundo dos mortos, porque eles foram julgados segundo o sangue que ele levava no corpo dele. O Satanás, ele não pode discutir sobre o homem, se uma vez que o homem não tinha algo que pertencia ao diabo. E agora, Deus criou uma maneira diferente para fazer a propiciação. Fazer a propiciação. Na língua francesa fala expiação. Se eu vou seguir a etimologia francesa fala de expiação, isso quer dizer é um fim de uma ascendência. Um fim de uma ascendência determinada. Cristo, quando ele veio no mundo, antes dele vir, Deus manifestou isso através das profetas. Mesmo no mesmo dia que o Adão e Eva caíram no pecado, Deus matava ou tinha matado um beleiro para dar a imagem de sangue que foi derramado na cruz através desse animal. E o pele dele servia para o vestuário. Também é por isso as ofertas do Abel foi aceito, porque isso foi segundo a vontade de Deus. Mas vamos lá ver rapidamente na carta do Levítico, no capítulo 17. Vamos lá rapidamente para vermos. Estou na carta do Levítico, capítulo 17, no versículo 10. Vamos lá fazer a leitura. Também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrina entre eles, que comer algum sangue, contra aquele alma porei o meu rosto e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que fogo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação. Aqui a Bíblia fala expiação pelas vossas almas, porque o sangue que faz a expiação em virtude da vida. Portanto, dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Então, aqui vou fazer uma pregação sobre porque no Antigo Testamento os israelitas não comiam o sangue. Mas aqui vimos a vida de carne está no sangue. A vossa vida mesmo está no vosso sangue. E uma vez a tua vida se encontra no sangue, então se nós levávamos o sangue que foi contaminado, então não havia vida. Deus deveria fazer algo
Isso mostrou o Cristo. Ele disse muito bem. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que folo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque o sangue que faz expiação em virtude da vida. É assim, os filhos de Israel não comiam sangue, porque o sangue do homem foi contaminado no jardim de Éden. Deveríamos ter o espírito da revelação para entender qual é realmente o pecado que tinha acontecido no jardim. É assim que desde o Antigo Testamento, mesmo que havia os profetas, ninguém poderia ser salvo. O Satanás dominava o mundo dos mortos. Por quê? Porque ele reclama até hoje, o povo que lhe pertencia. Por exemplo, se nós demos ou faz um filho, esse filho tem que levar o teu sangue. Os doutores vão verificar o ADN da criança que foi nascido, vão saber logo, essa aqui é a minha criança ou não. Mas se nós, no corpo ou nos nossos corpos, tínhamos ADN do Satanás, é verdade, ele teria que reclamar às pessoas. É por isso, para nós entender melhor a nossa meditação, logo vamos ir na carta do 1 João. É por isso, quando falamos no novo nascimento, que Jesus falou no Nicodemo, na carta do João, no capítulo 3, no versículo 5, falou Jesus a Nicodemo. Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer de água e do Espírito, não poderia entrar no reino do céu. O que nascido de carne, carne, e o que nascido do Espírito, Espírito. E agora, se a vida de carne se encontra no sangue, Deus deveria fazer algo para salvar o homem. Vamos ir na carta do João, no capítulo 1, no versículo 11. O que a Bíblia fala? Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todo o quanto o receberam, ao que crê no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Quer dizer, antes não foram os filhos de Deus. Mas vamos lá ver por quê. No versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Agora aqui, esse novo nascimento anula automaticamente nascimento biológico. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Agora aqui, esse nascimento para ser o filho de Deus não vem do sexo, não vem da vontade do homem, não vem da vontade de carne. E agora veio segundo a vontade de Deus. Mas como? É muito fácil. Se acreditar Jesus Cristo como Filho de Deus e aceitar de todo o teu coração, diretamente no domínio espiritual, o sangue de Jesus Cristo faz já a cobertura, limpa a tua maldade.
É por isso o apóstolo Paulo falou aqui, não, é o apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, no versículo 38. A Bíblia diz: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence, a vós, os vossos filhos e a todos os que estão longe, enquanto o Senhor nosso Deus chamará. É muito importante porque a promessa vos pertence, a vós e os vossos filhos. Quando nós acreditamos Jesus como Salvador, acreditamos realmente a sua morte na cruz, diretamente você recebe o meio para ser perdoado. E para você saber que Deus te perdoou, então tem que vir, ou o Espírito Santo de Deus tem que descer a tua alma, a tua vida. Quando você recebe o Espírito Santo, isso mostra que você foi lavado no sangue de Jesus. Porque a vida, porque o sangue é que lava o corpo. O sangue, vou ir rapidamente na carta, aqui no livro de Levítico, no capítulo 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. A vida de carne está no sangue. E se essa carne que a Bíblia fala é o teu corpo, a tua vida se encontra no seu sangue. Da outra maneira, a tua alma se encontra no seu sangue. Mas se nós recebemos o Espírito Santo, isso mostra um corpo diferente. Isso mostra um corpo diferente. Não é mais o corpo que você tinha antes. É por isso ali a Bíblia fala: a todo que receberam, deu-lhe poder. Qual é esse tipo de poder? Um poder de transformação de natureza. E outra vida, outra natureza divina vira no teu corpo, então seria uma pessoa diferente em relação da pessoa que tinha antes. É por isso, para ir terminar a minha pregação, verificamos muito bem os que podem fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, no versículo, vamos começar no versículo 9. Portanto, orei-vos desse modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Escuta bem. Os que são os filhos de Deus, eles devem viver como os anjos. Aqui a Bíblia fala claramente, no fim do versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verificamos muito bem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, os que podem fazer a vontade de Deus, essa vontade deve ser semelhante
a ce que se faz no céu. Os homens terrestres devem viver uma vida celeste. Essa vida celeste é diferente à relação de uma vida terrestre. O que são os que vivem essa vida do céu, uma vida celeste, são as pessoas diferentes que receberam o Espírito de Deus e esse Espírito transformou a sua natureza. Então, se na família havia os feiticeiros, porque o feiticeiro para matar, e ele tem que seguir a linha sanguínea, mas o que recebeu o Espírito Santo não se encontra mais na linha sanguínea da terra. A sua família, mesmo que se são feiticeiros, nunca verá mais a sua traça. Você não vai aparecer mais nos seus espelhos mágicos, porque a tua vida foi transformada. A natureza que você leva no corpo, isso é uma natureza diferente da relação do mundo, porque a natureza do mundo, eles têm dentro do corpo dele o ADN Satanás. É por isso que Satanás pode matar, pode meter as doenças, pode fazer tudo o que ele quer nessas pessoas que não têm Jesus. E faltar a vida de Jesus Cristo na tua vida é uma coisa muito grave. Porque vocês ainda não entenderam qual é a batalha espiritual que nós temos. Queria falar muito mais, mas talvez tenha um pouco tempo. Irmão, tenha cuidado. Quando recebe o Espírito Santo, é assim você é filho de Deus. Para terminar, nós vamos ir na carta do Efésio, no capítulo 1, no versículo 13 talvez. Vamos lá ver o que a Bíblia fala. A Bíblia diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redação da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aquele que não tem Espírito Santo, ele não pertence a Deus. A Bíblia diz assim: esse Espírito Santo que você recebe, você tem selo. Foste selado. Isso é que identifica você tem ex-filho de Deus. Quer dizer, o sangue de Jesus Cristo, isso testemunha que você foi muito bem lavado no sangue de Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 8, no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é a diferença. Os que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo, talvez não acreditem na palavra de Deus que foram ensinados. Porque a Bíblia diz: e de todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que acreditar vai ser batizado, será salvo, e aquele que não acreditar será condenado. E outra coisa poderia ser que é a natureza demônio. Por exemplo, como Judas. O Judas foi demônio, mas com o corpo do ser humano. Temos demônios que vivem conosco, que andam conosco, mas com o corpo do ser humano. É por isso que Deus falou: vou meter inimizade entre a tua descendência e
e a descendência do serpente. Por hoje, dizemos que Deus abençoe. Viremos no outro dia para outra mensagem. Que Deus abençoe. Muito obrigado.